Oi, tudo bem? Hoje quero falar das leituras em andamento no mês de abril e aquilo que eu consegui ler no mês de março. Consegui ler, então, o livro escolhido para o mês de março, que é este do Jorge Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia. Aqui nós vamos acompanhar a história desse pároco, escrevendo esse diário e trazendo assim as suas angústias, seus sofrimentos, ao mesmo tempo se relacionando com as pessoas da paróquia, né, e enfrentando este desafio de ser o pároco de uma aldeia no norte da França. Gostei muito desse livro. Terminei também o Joseph Fouché, de Stefan Zweig, a história dos bastidores da Revolução Francesa, centrada aqui no caso neste político interessante, mas ao mesmo tempo assim um homem ambíguo, que sempre passava para o lado de quem estava vencendo. Então, assim, muito interessante. Ele consegue enfrentar vários momentos decisivos da Revolução Francesa, enfrenta também o Napoleão, e o Stefan Zweig vai fazer toda a trajetória deste político. Bem interessante esse livro. Gostei muito. É o livro do mês do Clube de Literatura da Tatiana Feltrin, em sua biblioteca. O livro que eu escolhi para ler, para questão pessoal minha, mês de abril, foi esse, que eu vou começar agora, Confissões de um Comedor de Ópio, do Thomas de Quincey. Há muito tempo que eu quero ler esse livro. Aqui diz que o Thomas de Quincey foi pioneiro no século XIX ao tratar de maneira compreensível a questão do consumo de ópio, com descrições introspectivas e oníricas de tal estado letárgico. Muito tempo que eu quero ler esse livro. O livro do mês do Clube da Tatiana Feltrin é esse aqui, O Continente, volume 1, do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu já li essa saga inteira, já li todos os livros, acho que são 7 livros, né, e são fantásticos. Né? A história aí do Rio Grande do Sul, desde a formação desse estado, no início aí das missões jesuíticas, até Getúlio Vargas, né, até esse período aí do Estado Novo. Então nós vamos percorrer aqui a história das famílias Terra e Cambará. Temos grandes personagens aqui dentro, como o Rodrigo Cambará, a Bibiana, a Maria Valéria, os personagens que eu mais gostei, a Ana Terra e outros, um braço da nossa literatura brasileira. E que eu estou continuando assim nas minhas leituras. Eu retomei este Mitos Clássicos, da Jenny Mark. Faz tempo que eu comecei esse livro, e eu estou retomando aqui, fazendo uma nova leitura deste livro. Aqueles outros, o livro da Sagrada Escritura, as peças de Shakespeare, e tantos outros que eu já mostrei, estão parados. Assim, não retomei, não consegui. Estou lendo as cartas a Theo, do Vincent van Gogh. Estou lendo bem devagar. O que eu estou fazendo aqui nessa nova edição da 34? Com notas, edição muito interessante. Eu estou pegando, por exemplo, quando o Vincent van Gogh cita alguma obra, eu vou lá, pesquiso a obra, ele comenta algumas obras, principalmente dos pintores holandeses, agora no início. O Van Gogh está em Londres escrevendo para Theo, que entrou, no caso, para o comércio de arte, né, da Galeria Goupil, a qual o Vincent trabalhava. O Theo, que era irmão dele, está em Bruxelas trabalhando nesta galeria, e o Vincent van Gogh está em Londres. Então, lá de Londres, ele recomenda para Theo alguns pintores, falam de algumas pinturas. Então, eu vou lá no YouTube, no Google, e pego as pinturas para analisar junto com o Van Gogh. Tem uma parte aqui muito interessante, em que ele está comentando uma pintura holandesa de um pintor chamado Tigers Maris. O Tigers Maris, ele tinha um irmão pintor também chamado Jacob Maris. Eles eram holandeses e faz várias pinturas sobre Amsterdã. E aqui tem uma pintura chamada Lembrança de Amsterdã. E é interessante como que o Van Gogh descreve essa pintura. A nota aqui diz: pela qualidade visual da descrição do Van Gogh e as suas observações cromáticas e espaciais e plásticas, nós já vemos aqui o seu futuro como artista
expresso em suas palavras. Ele analisando o quadro. Abre aspas, né? Uma antiga cidade holandesa com fileiras de casas vermelho-acastanhadas, com empenas e lances de escadas altos, telhados cinza e portas amarelas ou brancas, caixilhos de janela e cornija, canais com barcos e uma grande ponte levadiça branca, uma barcaça passando por baixo dela com um homem no leme, a casinha do guardião da ponte que pode ser vista através da janela sentado em seu escritório. Então, a observação que ele faz do quadro é como uma descrição mesmo de um romance, né? E aqui, esse homem sentado lá no escritório, pela janela, aí eu fui aumentando a imagem e consegui ver. É muito interessante, né? Como que o Van Gogh era perspicaz na observação de um quadro. Um pouco adiante, uma ponte de pedras sobre o canal, sendo atravessada por pessoas e por uma carroça puxada por cavalos brancos. E por toda parte movimento, um carregador com seu carrinho de mão, um homem inclinado sobre a balaustrada olhando para a água, mulheres de preto com toucas brancas. No primeiro plano, um cais com paralelepípedos e uma balaustrada preta. Ao longe, uma torre se ergue sobre as casas. Um céu branco, acinzentado acima de tudo. Nossa, é interessante, né? E eu acho muito legal ler com calma um tipo de livro desse, como se você estivesse também recebendo as cartas do Vincent van Gogh. Olha que maravilha. Eu estou fazendo um projeto, né, que vocês já acompanharam aí, Vidas e Obras de Grandes Escritores. Então aqui eu estou pegando deste livro, principalmente o volume 1 da Abril Cultural, Os Imortais da Literatura Universal. Mas eu vou colocar também outros escritores que não estão aqui. Então estou analisando o livro, fazendo anotações, trabalhando mesmo algumas questões importantes do texto, não assim, mais biografia e obra desses escritores, e estou preparando com muito carinho os vídeos que vão sair agora toda sexta-feira, né? Vida e obra de grandes escritores. Então, esse trabalho também está sendo feito. Um livro que eu ganhei de um paroquiano aqui, que eu nem lembro o nome dessa pessoa, do Thomas Moore, A Sós com Deus, Escritos da Prisão. Eu não tinha visto esse livro aqui, não sabia deste livro. Entre abril de 1534 e julho de 1535, Thomas Moore, que é santo católico, né, o célebre humanista inglês, esteve encarcerado na Torre de Londres, acusado de conspirar contra o rei Henrique VIII. Então, como que esse homem aqui vai enfrentar essa acusação? Ele vai ser martirizado, e como que ele escreve, né, passando por essa tribulação? É um humanista que não está só, não está completamente só. É um homem que está a sós com Deus. Quero ler com calma este livro, como um diário mesmo de oração. Estou lendo esse primeiro volume aqui do Max Gallo, Revolução Francesa. O volume 1 é O Povo e o Rei. Vou mostrar então esse primeiro momento da Revolução Francesa, em que o Luís XVI começa, né, a perceber o caos que está no país. Esse livro aqui vai de 1774 a 1793. Tem o volume 2, eu comprei a caixa, agora não sei onde eu coloquei, com os dois livros. Gente, que delícia de livro. Maravilhoso ler isso aqui. Não é ficção, é história. O Max Gallo, historiador, inclusive escreveu um livro sobre o Victor Hugo, uma biografia, que ele vai trazer a Revolução Francesa para nós, né, de uma maneira assim bem palatável, de uma maneira que a gente entenda o que está acontecendo ali e assista, né, assim de camarote, desenrolar da queda da monarquia francesa. Aqui olha que capa linda, né, a queda da Bastilha. É da LPM Editora, né? E aqui esse livro é muito legal. Gostei, estou gostando muito. Essa capa aqui é A Destruição da Bastilha, aquarelas sobre papel e guache, do Jean-Pierre Rouelle, em 14 de julho de 1789, a Bastilha, que era símbolo do poder absoluto desses reis franceses, ela é derrubada pelo populacho
comandados aí por alguns homens importantes da guardas, soldados, e o povo, né, derruba a Bastilha. É um símbolo aí da Revolução Francesa. Interessante demais. Estou retomando aí a leitura do Inferno do Dante Alighieri, da Divina Comédia, né, Livro Prácio. Aqui nessa edição da MS Editora, né? Eu estou gostando muito dessa tradução aqui. Ela é feita por duas pessoas. A tradução é do Williams Glauber, da Luciane Ribeiro dos Santos de Freitas. E tem também as ilustrações do Gustavo Doré. Está muito legal. Fazer essa leitura também com calma, essa releitura, né, da Divina Comédia. Retomei os contos aí do Guy de Maupassant, esses 125 contos, escolhidos pela Noemi Moritz Com. Também estou quase na fase final de leitura, e é cada conto que arrebenta com o leitor. Nossa Senhora, tem tanta coisa aqui dentro, mas é maravilhoso. Então essas são as minhas leituras, né, agora no mês de abril. Quero me dedicar a esses dois livros aí, As Confissões de um Comedor de Ópio, do Thomas Quincy, e O Continente, do Érico Veríssimo, volume 1. Nós vamos ler só o volume 1. Para quem ainda não leu, né, pode sentir o desejo de ler o restante da saga. É isso, um abraço e até mais.